Eu sempre prefiro responder perguntas porque eu sempre fico com a impressão de que que as pessoas querem saber outra coisa do que eu estou dizendo. Então, acho que a gente já podia ir logo, né? Se pessoas perguntarem. Não, você não falou desse aqui. É que esse livro aí está no interior desse. Está no interior desse. Esse aí, então, descobri. eu fiz... Como eu fazia algumas edições, quando depois que eu terminei o Cobertura de Estrelas, eu fiz algumas... Eu sempre gosto... Eu não tenho nada... eu acho que o establishment literário, eu não tenho nada contra o establishment literário, eu também não tenho nada a favor, porque eu acho que é só uma criação. Né? Mas eu sempre gostei de fazer textos que também... Eu sempre gostei de fazer textos que não são vendidos em livraria, ou que tem mais dificuldade para achar, que tem mais... Também, evidentemente, não tenho nada contra a livraria, porque a minha editora, a Alfaguara, é uma editora hiperpresente, uma excelente editora em todos esses aspectos. Mas eu sempre gostei de fazer textos de pouca circulação. Né? Eu tenho também um fanzine, que é o Silva, que está no número 3 e logo vai sair o número 4 e eu vou trazer alguns daqui a 3 semanas, quando eu voltar. O Silva é muito legal, o Silva. Tem uns lá na frente, tem a última edição ali naquela mesa. Silva não é vendida, o Silva é uma espécie de contrabando. Mas é o seguinte, quando eu soube que você viria, que eu iria participar dessa oficina, eu fui lá embaixo e escolhi esse livro aqui dos negros. Sim. E aí na semana seguinte eu descobri que as histórias estão dentro desse outro. Foi reunido aqui. Eu vou ter que te dizer que eu tive uma certa dificuldade para entender. Então eu fui procurar críticas, o que falaram a respeito. E são duas histórias intercaladas, de uma mulher que vai pirando, Isso. que é bem interessante, me lembrou aquela piada de como fazer frango com cachaça. O cara vai tomando cachaça e temperando o frango, no fim ele põe um limão no forno, joga a tigela na janela e vai pirando assim. Achei bem interessante. Agora, como eu não jogo xadrez, não sei jogar, nunca aprendi, eu não entendi. Quando eu fui ler os comentários, eram coisas de comparação com o mundo, com a situação atual, com a política. Eu falei, nossa, eu boiei mesmo. Não, você não pode. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre Eu preferia falar sobre essa frase, eu boiei mesmo. Quer dizer, antes do comentário, só uma coisa. Esse livro, quando ele foi publicado, o projeto inicial era que ele fosse vendido em só uma livraria que fica 200 metros da editora. Era esse o projeto inicial. A editora, a distribuição teria que ser distribuição via braço, que era levar embaixo do braço na livraria. Mas o que ocorreu? Ocorreu que, não sei como, provavelmente porque foi lá e comprou, né, ou inclusive não pode ter havido de uma outra forma, um crítico que escrevia na Folha de São Paulo pegou o livro, leu e escreveu sobre o livro no jornal. Não é? Aí as pessoas ficam, bom, mas no jornal de circulação nacional, como aí a editora fez isso, distribuiu para vários lugares, né, a edição. Mas o projeto inicial era só uma livraria na esquina, não é? Mas os jornais alteraram esse projeto. Mas você não pode dizer, veja, você não pode dizer que você boiou numa leitura, porque se você leu o texto, não há quer dizer, o que você fala é que, dada a crítica que você considera a oficial ou a feita, que é a que você disse que você foi ler, a sua não alcança aquela, né? A sua não é daquela, mas também nada impede, nada que diz que aquela é a melhor crítica e não a sua, possivelmente só o local, só os lugares retóricos de poder que dizem isso, mas não, que pode ser que seja também, não estou dizendo que não seja, eu estou dizendo que você não pode falar assim, bom, mas eu boiei, não existe leitura que boia, a menos quando a pessoa fala um negócio, mas muito disparatado, realmente, aí eu acho que é preciso parar e observar alguns aspectos que possam estar sendo escritos. Nunca aconteceu comigo, pelo menos do que eu saiba, nunca me aconteceu, mas eu não sei se alguém já percebeu quando pega um texto para ler no jornal
E isso daí dá para perceber claramente. E você percebe na leitura daquele texto que o negócio é tão disparatado que tem provavelmente ou é alguma ofensa pessoal, ou é briga, deve ter mulher no meio, alguma coisa assim, sabe? Uma coisa bem alucinada para a pessoa ser comigo, como eu disse, nunca achei nada, nunca me ocorreu. Tirando um negócio bem fora mesmo, do tipo, como seria alguma coisa que eu consideraria bem fora, dizer que esse livro, por exemplo, sei lá, eu nem consigo imaginar, entende? Eu não consigo falar, não consigo pensar num exemplo, mas já aconteceu. Eu já vi, por exemplo, uma vez eu vi uma crítica de um livro que dizia que era um absurdo acontecer aquilo num livro, mas eu tinha lido o livro e aquilo não acontecia no livro. Entende? Sabe assim, a menos quando seja uma crítica assim, que aí você vê ou que tem alguma coisa nisso daí, normalmente não vale a pena também descobrir o que seja, porque é perda de energia, menos isso, as leituras elas são legítimas, não é? Elas são as leituras que as pessoas fazem, não é? Às vezes a gente é obrigado a discordar de uma leitura oficial que vem de um espaço de poder poderoso, que é, por exemplo, um ganhador de um prêmio. Por exemplo, você pode dizer, não, eu não gosto disso, eu não acho isso ruim. Isso é pouco feito entre nós, eu acho isso ruim. Como às vezes as críticas dos lugares de poder são as melhores também. Né? São críticas muito poderosas, ou seja, eu acho que você não tem entendido nada. Talvez ter que saber jogar xadrez para entender essa parte seja mais um problema do meu, né, do autor. Talvez eu devesse ter tido feito de outra maneira, enfim. Não, como o livro se chama Dos Nervos, tem essa mulher louca dos nervos. Sim. Eu imaginei o nervoso de dois campeões de xadrez ali na disputa, mas como eu não entendo, eu não entendi as jogadas. Não, então você já está fazendo crítica literária. Então pronto. Tá vendo? Já foi feito um passo. Foi um passo além mesmo. Mas a moça pirando é muito interessante, porque você vai entrando na psicose dela. Ai, meu Deus. Mas depois sai dela, tem que sair. Não, pode falar. Mas para quem não leu o livro, você pode nos apresentar o seu livro? É uma novela longa, né, em que entrelaça duas histórias. Uma delas é uma mulher, uma jovem professora universitária, especialista em Padre Vieira, que vai mergulhando num raciocínio, eu não sei o termo técnico da psicanálise, mas é um raciocínio doentio. Não é? A maneira com que eu tentei escrever é a maneira com que alguns dos relatos alguns relatos de caso mais ou menos acompanham esse caso parecido. Essa é a maneira com que eu tentei fazer. Paralelo a isso, há uma segunda história que é uma disputa de dois jogadores de xadrez, não é? Da elite, de um título mundial. Para descobrir isso, precisa ser ou fazer uma pesquisa muito profunda, ou procurar com alguém, um especialista, né, nesse assunto, ou ser o próprio especialista, mas na verdade a partida ela evoca uma partida real que ocorreu entre o Kasparov e o Karpov. São os movimentos realmente da partida. Minha ideia não é que as pessoas soubessem disso, minha ideia não é isso. Não é necessário para eu achar, mas pode ser que eu tenha errado, né? Mas não é a ideia que as pessoas soubessem disso para saber. Qual o nome do livro? Desculpa. Chama Dos Nervos, mas está nesse aqui, Ana O e Outras Novelas. É uma novela de Dos Nervos. Desculpem, Dos Nervos é uma novela de Ana O e Outras Novelas. Que é um livro, curiosamente, foi discutido muito pelo meio da psicanálise. Até fizeram seminários, debates, conversas, que eu não quis ir para não ser descoberto, né, por um psicanalista lá, começar assim. Esse título é do livro do movimento psicanalítico. Ana O é a paciente do famoso do Freud. Paciente famosa do Freud. Na verdade, Ana O é o título de uma outra novela. As novelas são Capuz, Diário de Viagem, Corpo, Ana O e Dos Nervos, que é a última.
Tem alguém, olha, tem uma pessoa fazendo uma pergunta lá atrás. Aí a gente vai morrer de calor aqui. Business. E com relação a esse tão recomendado e elogiado Céu dos Suicidas, o que você estudou de suicida? Por que esse tema te interessou? Já que você falou do xadrez aí, então eu vejo que você navega por campos diferentes, né, díspares do conhecimento e leva para a sua literatura. Então, eu queria que você dissesse porque esse céu dos suicidas, porque a gente sabe que no senso comum os suicidas não vão para o céu, vão para um lugar, né, com Cáucaso talvez, mas eu acho que o suicida tem todas as razões para ser suicida, então não é uma atitude egoísta. Na minha opinião, quem se suicida é um herói, porque é a sociedade, é um grupo que está ao seu redor que pressiona o suicídio. Então, está longe do suicídio ser uma ação egoísta, é social. Então, eu queria que você me dissesse um pouco sobre isso. Eu pesquisei, eu fiz uma pesquisa, né, no caso do Céu dos Suicidas, eu li, não li assim, não posso dizer que eu tenha lido profundamente, mas eu li amplamente, não é? Vários trechos, vários textos de tom religioso, de várias religiões diferentes, sobre os suicidas, né? E descobri que todas elas, com a única exceção do islamismo, quando o suicídio, como todo mundo sabe, está careca de saber, dobrado de careca de saber, que é quando é um suicídio feito em nome lá da jihad, com exceção desse momento, e com exceção de algumas coisas muito pontuais de algumas religiões orientais, né, com exceção disso, o suicídio ele é um pecado absolutamente violento para todas as religiões, né? Que tratam o suicídio da maneira mais, assim, na minha opinião, cruel, violenta, as coisas incríveis, inacreditáveis que eu fui encontrando, né? Eu li também alguns textos da sociologia, né? O texto do Marx, o texto do Durkheim, algumas outras coisas, alguns relatos de pessoas, relatos anteriores de pessoas que acabaram se suicidando, né? E comecei a escrever o livro. A primeira redação que eu fiz do livro, abandonada mais ou menos na metade, ela é narrada como se eu fosse um suicida, né? Como se eu fosse um suicida. Não deu certo, na minha opinião. Eu descartei aquela versão, deletei, enfim, joguei fora os papéis e comecei uma nova versão em que o suicida é amigo do narrador, que é o capítulo inicial que foi lido, né? Ocorre que, por incidente biográfico, eu vivi uma situação que não é a situação do livro, não é uma situação distinta daquilo, mas que me levou, inteiramente distinta, mas que me levou a fazer essas leituras, a fazer esse pensamento, a constituir um corpo de reflexão sobre o assunto do suicídio, né? Foi daí que surgiu o livro. Esse livro me causou no início, houve duas confusões curiosas, talvez haja alguma hoje, não sei, não há problema nenhum. Quando eu ainda estava redigindo o livro, faltava 25% ou 30% do livro, eu fui num evento no Recife, foi muito interessante. Eu li uns trechos do livro, uma pessoa teve uma crise violentíssima não, mas um pouco ridícula e um pouco carnavalesca na plateia, enfim, ele era uma pessoa religiosa. Fez ali um banho de descarrego, coisa desse gênero, então eu fiquei meio curioso com relação a isso. Depois eu fiz uma apresentação que tinha ido, foi pouquíssimas pessoas na livraria Martins Fontes, mas teve também, livraria Martins Fontes hoje, na livraria da Vila. Logo, 10 dias, 15 dias antes do livro ser publicado, e também houve lá uma reação de uma pessoa, uma reação muito curiosa também, de uma pessoa que disse apresentou-se como remanescente do desbunde da década de 70 lá e tal, do final do desbunde da década de 70, e reclamou muito que os livros redigidos por pessoas naquele momento faziam menção ao uso de drogas e montou nele lá o discurso que ele tinha lido aquelas coisas e por isso usado drogas, e
que é culpar os outros, né? Uma puta coisa adolescente, né? Coisa que eu não falei para ele também lá, né? E que tinha feito isso e aquilo, e que aos livros da literatura tinha feito mal para ele, que ele esperava que meu livro não fizesse mal, né? E não fosse uma apologia aos suicidas, né? Foi uma coisa bem curiosa mesmo, assim. Coisa que eu respondi falando que eu não tinha nenhum tipo de... que é o que eu acredito realmente, que eu não tinha nenhum tipo, não me via com nenhum tipo de poder da recepção dos meus livros, e a pessoa poderia entender para mim, que ela bem entendesse. Para mim estava tudo bem, desde que eu não me sentisse ali agredido com a compreensão dele, né? Só que depois que o livro foi publicado e saiu, e aí as pessoas leram, acabou esse negócio, né? As pessoas leram o livro e falaram... No Brasil tem uns negócios malucos, não sei nem se é só no Brasil, mas aqui há meio isso, que as pessoas comentarem livros sem ter lido. Comentarem livros sem o livro ter sido publicado. Quer dizer, uma coisa parece coisa do Borges, mas como a pessoa não tem o talento do Borges, né, vira um besterol, né? Não é besterol, mas vira uma ingenuidade, uma injustiça. Eu já vi várias vezes acontece isso, né, julgando os autores, essas coisas, um pouco, julgar o texto sem que o livro nem tenha sido publicado, né? Aconteceu comigo 2 vezes nos eventos. Depois que o livro foi publicado, acabou. Eu li uma parte razoável das críticas que foram publicadas, eu não li todas. Eu mesmo acho que, para mim, não é que está ok, está muito melhor do que eu esperava, na verdade. Dezenas de vezes melhor, talvez sem texto. Pois não. Não, é que tem uma filha. Peraí, então ele fez um pedido. Tá. Só uma pergunta, no caso. Só uma pergunta. No caso, os livros que você escreve, dá para ver que você pesquisa bastante sobre o assunto dos livros, mas e sobre os autores que influenciam? Cada livro tem influência de algum autor? Ou de todos os autores que você leu, você colhe algo para todos os livros em geral? No atual momento, eu só leio inteiros livros que eu gosto. Então, possivelmente, todos os livros que eu leio têm alguma influência sobre o que eu escrevo, não é? Eu penso isso, né? Mas eu me considero... os livros que mais me chamaram a atenção, não é? Literariamente falando, são os livros que se ligam um pouco ao processo de composição do próprio texto, não é? Que é o que eu mais gosto, na verdade. Eu gosto muito de escrever a redação propriamente dita, né? O trabalho da redação, eu escrevo à mão, né? Todos esses textos, inclusive esse de 400 páginas, eu escrevi tudo à mão, várias versões, né? Eu gosto, mas eu também gosto, com a mesma intensidade, do processo de composição do livro, né? Da pesquisa, das hipóteses, da realização do projeto, não é? Então, eu tenho também um pouco a me chamar a atenção a autores mais ou menos relacionados a isso. Então, por exemplo, eu tenho um forte interesse, um gosto muito grande pelo que as pessoas chamam de momento heróico do modernismo, ou automodernismo, que é o James Joyce, que é tudo um pouco banal, tudo um pouco... eu fico até envergonhado quando as pessoas me fazem uma pergunta. Fico um pouco constrangido, porque assim, qual é o seu escritor brasileiro preferido? Eu morro de vergonha de dizer, porque é Machado de Assis. É muita banalidade, mas é um pouco o que é realmente. E o segundo, Graciliano Ramos ou Guimarães Rosa. Então, enfim, mas é um pouco esses autores que eu mais gosto, do James Joyce, eu gosto muito do James Joyce, da Virginia Woolf, por exemplo, o Samuel Beckett, eu gosto do Proust, um pouco isso, do Kafka, ou seja, tudo um pouco o que é ensinado nas boas faculdades. Dos autores contemporâneos, por exemplo, eu leio com muita atenção, eu gosto muito de uma escritora romena que escreve em alemão, que é Herta Miller, né? Eu gosto do Coates, gosto bastante do Roberto Bolanho, né? Gosto desse tipo de autor, né? Que cria, que tem um pouco essa questão da construtividade, da construção do texto, né? E que também trabalha um pouco nesses aspectos. E dos brasileiros?
Obrigado. Os brasileiros, como eu disse, eu gosto do Machado de Assis. Dessa geração. Uma boa pergunta, eu não gosto muito de muita coisa, mas o que eu acho? Eu acho que a geração, acho que a literatura brasileira tem melhorado. Sensivelmente, eu acho. Né? Acho que ela caminha, ela está num momento bom de tendência a progredir. Por exemplo, posso fazer uma comparação que para mim não há problema nenhum. A tão falada revista Granta aqui no Brasil, discutida, comentada, falada e localizada com paranoias, todo tipo de maluquice. Na minha opinião, por exemplo, a edição brasileira, essa revista Granta faz essas edições dos 20 eleitos em vários países, não é? Então, há nesse momento 3 edições, acho que, no mercado, das pessoas da mesma idade. São os 20 americanos, os 20 brasileiros e os 20 autores de fala hispânica. Eu acho a edição brasileira, com toda sinceridade, muito superior à edição dos autores de língua espanhola, por exemplo. Só que eu acho inferior aos autores dos Estados Unidos. Não é? Mas eu acho muito superior. Realmente, eu acho que a edição em espanhol dos 20 ou 21, tem uns 16, fazendo um xerox do Roberto Bolanho. Né? 16 é muito. Se tivesse uns 2 ou 3, eu acho que é normal, é razoável, dada não a força desses 3 ou 4, mas dada a força do Bolanho. Mas é muita coisa, né? Muito. Então, eu acho que há um caminho assim, sendo trilhado no Brasil bastante razoável, quer dizer, o surgimento, por exemplo, o alargamento do número de editoras, com a chegada de editoras pequenas, com a facilidade de publicação. Em 97, quando eu comecei a publicar, era muito mais difícil publicar, tanto que fizeram uma matéria no meu livro de como é difícil acontecer esse negócio. Hoje em dia não, hoje em dia tem editoras pequenas, muito caprichosas, cujo com barateamento muito grande dos meios de produção, que publicam textos, que começam a publicar textos poderosos, não é? Textos muito bem feitos, não é? Mas, enfim, eu gosto, por exemplo, de uma parte da obra do Marcelo Mirizola, acho nesse momento, naquele momento, uma obra poderosa, gosto gosto, no geral, da obra da Beatriz Bracher, eu acho o Cristóvão Teza um autor de um livro bastante poderoso, por exemplo, né? Eu acho que há um caminho de positividade, né? Que eu espero que continue, né? Que pode, quer dizer, nada impede que aconteça algum incidente, alguma coisa, mas é um caminho. Eu acho que a literatura brasileira vive o momento eu não sei se pode dizer a palavra profissionalização. Não sei se essa palavra seria adequada, porque não necessariamente você vai... profissionalização teria que envolver o autor, não é, com que o autor conseguisse tirar o seu sustento, quer dizer, sustento muito digno no Brasil, ninguém tira mais, só se for, né, executivo, ladrão, político, sei lá, só se tivesse um rendimento razoavelmente... com uma vida razoavelmente digna. Isso não ocorre, não é? Isso não ocorre nem com, quer dizer, só em 2 ou 3 pontos localizados, o que não é profissionalização, mas por sua vez, o meio editorial já é profissionalizado, coisa que não era 10 anos atrás, era uma coisa muito recente, não é? Muito recente. Tradução de altíssima qualidade, acabamento de livros muito bem feitos, acompanhamento editorial de altíssimo nível, que acontece em várias editoras diferentes, muitos eventos acontecendo, o que sempre é bastante bom, vários prêmios literários, alguns de valores que deixam um autor espanhol, um autor, sei lá, francês de queixo caído, que esse é o valor do prêmio de vocês, quer dizer, que é muito melhor do que pior, obviamente, né? Essas coisas sempre constituem uma coisa boa, muitos eventos. Então, eu acho que tudo isso tem levado o Brasil a esse momento a tendência disso é a melhoria, deve ser, talvez seja a melhoria da qualidade. A única coisa que eu me ressinto, quer dizer, não me ressinto, mas a única coisa que eu sinto falta nesse momento, eu acho, é que, na minha opinião, talvez pudessem existir
mais revistas, entende? Ou que as revistas tivessem circulação maior, porque na verdade as revistas existem, mas é assim, é um cara heróico que faz e ele mesmo vende, aí para comprar você tem que entrar em contato com ele, ou você tem que ver que é em Curitiba, ou vende em uma livraria, 2 de São Paulo. Tinha que vender em banca de jornal, quer dizer, e tinha que ser mais, não é? Por quê? Porque as revistas são importantes para a publicação de textos, textos que são curtos para serem um livro, sozinhos, mas são longos, mas que ocupam um espaço, mas são mais longos do que no jornal publica, normalmente, né? E isso eu acho que o Brasil ainda precisa dar um jeito, mas isso eu acho é voltado para o alargamento do público consumidor, me parece evidente, isso me parece óbvio. E isso ainda aí demora muito mais e talvez esteja relacionado, muito provavelmente está relacionado com a melhoria do sistema de ensino, né? Que aí cai para a questão educacional, e as coisas são muito mais complicadas.